Caros alunos, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência aqui na nossa aula de bioquímica. A gente está falando aqui a terceira parte da cinética enzimática, né? No vídeo passado a gente falou um pouco sobre os inibidores, mostrando a diferença entre inibição competitiva e inibição não competitiva, né? E agora a gente vai dar sequência aqui nessa aula, falando desta feita sobre a regulação da atividade enzimática. Bem, a regulação da velocidade das reações enzimáticas é essencial para o organismo coordenar seus numerosos processos metabólicos. Algumas enzimas com funções reguladoras especializadas respondem a efetores alostéricos ou a modificações covalentes, ou ainda possuem velocidade de sua síntese alterada, com as condições fisiológicas que são alteradas. Essas enzimas, gente, que controlam a velocidade das reações, elas são chamadas de enzimas alostéricas. Elas têm uma curva diferente. Elas não seguem a cinética de Michaelis-Menten. Elas seguem uma cinética de uma enzima alostérica. Bora ver aqui. Bem, as enzimas alostéricas, elas possuem o que a gente chama de sítios alostéricos de ligação. O que é isso? As enzimas alostéricas são reguladas por moléculas chamadas de efetores, ou também chamados de modificadores ou moduladores, os quais ligam-se de forma não covalente a outro sítio, que não o sítio catalítico. É isso que ele está mostrando aqui. Você tem um modulador, que é essa bolinha aqui, o CM, né? E você tem o substrato da enzima. O que acontece, por exemplo, esse modulador aqui é um modulador positivo. Então, quando ele liga, ele torna a enzima mais ativa, porque vocês vão ver que existem moduladores positivos e moduladores negativos. Faz uma modificação, a enzima passa a ter mais avidez pelo seu substrato. Ou seja, é um outro sítio totalmente diferente do sítio catalítico, que é chamado de sítio alostérico, que vai deixar a enzima ou mais rápida ou mais lenta. E por que acontece isso? Isso são adaptações. Normalmente essa enzima está numa via metabólica, que em determinados momentos você precisa que ela seja mais rápida e em outros momentos você precisa que ela seja mais lenta. Por exemplo, você quer acelerar a glicólise. A glicólise que tem 10 enzimas. Dessas 10 enzimas você tem 3 lá que são alostéricas. Então se você está fazendo atividade física, você está precisando de mais ATP, você precisa que a enzima fique mais rápida, a via fique mais rápida. Então aquelas enzimas vão ter moduladores que vão ligar lá, deixando o processo mais rápido. Ou então, se você não está precisando tanto, se você está deitado comendo pizza, a glicólise vai ficar mais lenta. Aí entra o papel modulador negativo, ou inibidor. Bora dar uma olhada aqui. A presença de um efetor alostérico para alterar a afinidade da enzima pelo substrato ou modificar a atividade catalítica máxima da enzima ou ambos. Os efetores que inibem a atividade enzimática são denominados de efetores negativos, ou seja, aqueles que são inibitórios, ou seja, os que deixam a velocidade da enzima mais lenta. Enquanto aqueles que aumentam a atividade enzimática são chamados de efetores positivos. As enzimas alostéricas geralmente possuem subunidades múltiplas. Frequentemente catalisam o passo comprometido com uma via no início da rota metabólica. O que ele está dizendo assim, que numa via metabólica de 10 enzimas, normalmente as primeiras ali que vão iniciar o processo, elas são alostéricas. Então vejam só que a curva não é igual à curva que a gente viu de Michaelis-Menten, né, gente? Aqui é uma curva signoide, você pode ver, ela tem sim. Então, quando você olha a curva, você já vê que isso aqui não é Michaelis-Menten. Isso aqui é uma enzima alostérica. Então, você tem aqui em vermelho uma situação que você tem na presença do inibidor negativo, que diminui aqui a velocidade máxima, e aqui na presença do inibidor positivo, aumentando a velocidade máxima. E aqui em preto, a enzima, na ausência desses moduladores, funciona normalmente. E aqui é outra situação, aqui a gente não tem o KM, né? Porque aqui não segue a cinética de Michaelis-Menten. Você tem aqui o K05,
que é como se fosse o km, aquela concentração do substrato que atinge a metade da velocidade máxima. Mas tu não pode chamar de km, porque é uma enzima alostérica. A mesma coisa, você tem moduladores positivos que diminuem o km e você tem moduladores negativos que vão aumentar o km da enzima, de acordo com a necessidade energética, de acordo com a necessidade do organismo em metabolizar uma determinada via. Esses efetores também podem ser chamados, gente, de efetores homotrópicos. O que é isso? Bora ver aqui. Quando o substrato em si atua como efetor, ou seja, a mesma molécula que é substrato, ela também atua como modulador. Aí você chama aí de homotrópico. Dito homotrópico, um substrato alostérico funciona mais frequentemente como um efetor positivo. Neste caso, a presença de uma molécula de um substrato em um sítio da enzima aumenta as propriedades catalíticas do outro sítio, na ligação ao substrato. Isto é, seus sítios exibem cooperatividade, ou seja, se você tem um substrato que está em grande concentração, ele vai ligar lá no sítio alostérico e tornar a enzima mais rápida, para que não acumule mais aquele substrato. Como o próprio substrato é o modulador, você chama efetores homotrópicos. Aí tem os efetores heterotrópicos. O efetor que pode ser diferenciado do substrato, ou seja, ele não é o mesmo substrato. Tá? Em cujo caso o efeito dito heterotrópico, por exemplo, considerando a inibição de retroalimentação. Isso aqui que ele está falando. Por exemplo, aqui tu tem o substrato A, a setinha é uma enzima, né? Então ela converte o substrato A no substrato B, no produto. Esse produto aí é substrato para outra enzima que vai converter em C. E é assim sucessivamente. Até que chega aqui o substrato E, lá no final da via. Digamos que esse substrato E está acumulando. Por algum motivo. Você não precisa mais. Por exemplo, ATP. Você não está precisando de ATP. Aí vem aqui e inibe essa primeira enzima, que é uma enzima alostérica. Ela vem aqui e inibe. Como ela não é o próprio substrato, ela é outra molécula, tu chama de efetores heterotrópicos. Nesse caso aqui, uma inibição. Ou seja, a enzima que converte A em B tem um sítio alostérico, na qual se liga o produto final E. Se a concentração de E aumenta, por exemplo, se ele não está utilizado tão rapidamente como vai ser sintetizado, a enzima inicial torna a rota inibida, tornando o processo mais lento, para que você não acumule mais a molécula E. Ou seja, isso aqui é chamado de efetores heterotrópicos. Aí tem outra maneira de você regular, né, a velocidade das reações, que é a indução ou repressão da síntese enzimática. Como eu falei para vocês, a enzima é uma proteína que são sintetizadas pelas células. Então você pode ter muita enzima e tornar o processo mais rápido, o processo metabólico mais rápido, ou ter poucas enzimas. O que vai determinar isso? O seu estilo de vida, a necessidade do seu organismo. Olha só, os mecanismos reguladores descritos previamente modificam a atividade da enzima já existente, ou seja, a enzima já está lá. Vamos dizer que aquilo ali é um processo rápido do dia a dia. Entretanto, as células também podem regular a quantidade de enzimas presentes, em geral alterando a velocidade da síntese da enzima, ou aumentando, que é chamado de indução enzimática, né? Ou diminuindo, que é chamado de repressão. A síntese da enzima leva a uma alteração da população total de sítios ativos. Quanto mais enzima tu tiver ali, maior vai ser a velocidade, o metabolismo. Isso aqui, gente, não ocorre rápido, né? Vamos dizer que leva 6 meses de adaptação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. As enzimas da beta-oxidação. São 4 enzimas lá na beta-oxidação que estão na mitocôndria da célula, das células musculares. Por exemplo, se você é uma pessoa que faz muita atividade aeróbica, por exemplo, corrida, maratona, então você usa muito o metabolismo da beta-oxidação, que é a quebra de gorduras, para gerar ATP. Então, por exemplo, em maratonistas, você tem uma alta expressão dessa enzima. Por quê? Você promove uma indução enzimática. Agora, se você é sedentário, sempre está ali no sofá,
comendo uma pizza, não tem necessidade de você tanta essa enzima. Então, você expressa pouco a enzima. Tá ok? Bem, eu peço que vocês dêem uma lá no Bioquímica Ilustrada, né? Esse capítulo é o capítulo 5. Peço que dê uma lida. Faça um resumo, bom estudo. Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição. Um grande abraço.